Sampaoli, Mauro César Pereira. Sampaoli chega ao Flamengo, né? Pegou uma viagem longa aí da Europa, estava na Europa, veio para o Flamengo, disse que o Flamengo era o seu plano A, até mais do que clubes europeus, nesse momento. E chega falando, Mauro, que no ataque, quando o Flamengo estiver atacando, pode usar o esquema 3-2-5 ou até 3-1-6. Pro Vampeta, que diz sempre, tem que botar todos os feras para jogar. Isso é um otimismo ou não também? Que vai jogar sim, mas com jogadores também de marcação. Isso todo time que faz pressão no campo de ataque coloca muitos homens no campo ofensivo para isso, para pressionar. Mas você acha que vão ser jogadores de frente ou não? Não. Quando ele fala isso, gente, é assim, primeiro, assim, quando se fala de 4-4-2, 3-5-2, isso é como o time se comporta inicialmente. O time de futebol se movimenta. Você tá pensando que vai ser Marinho, Gabigol, Pedro, Arrascaeta? Não, mas eu pensei se dá pra jogar. Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Pedro. Não é isso. Eu sei que não, mas dá pra jogar? Não é isso. Não dá. A questão é outra. A questão é o seguinte, por exemplo, eu acho que a única maneira que você vê o time... o time tá no 4-4-2, é quando tá se defendendo. Porque você vê as duas linhas de 4, os dois jogadores à frente. E vai muito então Simeone. Quando o time tá no ataque... Você vai ver muita movimentação e você vai ver uma variação muito grande. Quando perguntaram, vamos botar o contexto, sobre 3 zagueiros, ele falou que pode jogar com 3 zagueiros e ele quis dizer que o time não vai ser defensivo por isso. Foi o que eu entendi. Eu posso, no momento que estou atacando, ter 3, 2, 5. Ou seja, 3 zagueiros, 2 caras aqui no meio e tá com 5 caras pressionando. Esses 5 podem ser o quê? Digamos, pode ser o ala direito, o ala esquerdo, um dos meias, 2 atacantes. Aí ou o Lucas por esquerda. Os 3 atacantes, os 2 alas. Como aconteceu até com o Vitor Pereira agora. Gabigol, Pedro, Cebolinha. Onde a bola tiver, né, mano? Exato. Eu estou pressionando no campo de ataque. Eu tenho o Gabigol, tenho o Pedro, tenho o Cebolinha, o Matheus França e o, digamos, mais um ali. Everton Ribeiro chegando ali para tentar tomar a bola. Porque essa é a filosofia de jogo dele. É pressão alta e o time ocupando o campo de ataque a maior parte do tempo. Que é uma coisa que o Jesus fazia também. É uma coisa que o Vitor Pereira tentou fazer. Em alguns momentos conseguiu, outros não. É o que muitos técnicos fazem lá fora. Quer dizer, essa é a filosofia dele. Eu acho que ele respondeu isso para dizer, eu posso jogar com 3 zagueiros, e isso não significa... Assim, aqui a gente precisa... Assim, é tão triste isso, gente. Um técnico ter que explicar uma coletiva de imprensa... Ô Mauro, só para não te atrapalhar no teu pensamento, a gente vai voltar aqui em 5 segundos para a Rádio Jovem Pan. Então já aguarda aí onde você estava. De volta. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, falando sobre a chegada do Sampaoli no Flamengo. Deu coletiva, falou que vai usar muitas vezes para atacar o esquema 3-2-5 e até 3-1-6. E Mauro César Pereira explicando a forma de jogo do Sampaoli e meio indignado, né? Você estava indignado que aqui... Eu acho triste que um técnico tenha, pode ser de qualquer nacionalidade, está numa coletiva de imprensa, que didaticamente explicar que ter um time com 3 zagueiros não significa um time defensivo. Isso eu acho melancólico até porque quando você tem 3 zagueiros, como é que se comporta os 3 zagueiros? Geralmente você vai ter um zagueiro pela direita, que vai proteger o flanco direito, um pela esquerda, que protege o flanco esquerdo, e um centralizado. Você tem um cara protegendo no meio da área. Quando você tem uma linha de 4 defensiva, o time do Simeone, por exemplo, em vários momentos, você tem um lateral marcando como zagueiro, um outro lateral marcando e 2 caras marcando ali dentro. E quando tem uma linha de 5, aí você tem 3 e os 2 dos lados. Ou seja, jogar com 3 zagueiros não significa que você vai ter defensivo. Agora, exato. E você pode ter uma linha de 5 quando você está se defendendo. Então esse time que está no 3, que ele fala que pode jogar no 3-2-5, no 3-1-6, ele pode se defender no 5-4-1, por exemplo. Ele pode ter 5, 4 na frente e um cara só, na hora que ele estiver sendo atacado. Porque esses caras vão voltar. Por isso que o jogador tem que ser preservado de um jogo ou outro, ele tem que estar bem fisicamente, tem que ter força, velocidade, porque ele vai, ele volta, ele ataca, ele volta, defende, fecha o espaço, ninguém fica mais parado esperando a bola. Não é o futebol dos anos 40, que o ponto direita ficava parado lá no meio do campo, esperando o cara lançar, para ele correr com a bola, cruzar para o centroavante, depois ele voltava e ficava assistindo o jogo. Não, todo mundo participa do jogo, isso é uma coisa básica. Eu acho até meio constrangedor que o técnico tem que explicar isso. E a pergunta não é ruim, não. A pergunta tem que ser feita porque o torcedor não quer entender isso, especialmente do Flamengo. Com essa bobagem de que não pode jogar com 3 zagueiros, porque não sei o quê, porque ele desconhece a própria história do clube. O clube já teve 3 zagueiros em outros momentos e até com êxito. Então, acho que só ele reforçou que é a sua maneira de pensar e é como ele deve montar o time. Vai ser um time, acho que bem agressivo. E a minha curiosidade é saber como é que ele vai trabalhar aí, inicialmente. Eu acho que ele vai dar prioridade aos jogadores que têm mais força, resistência, velocidade,
e que possam desempenhar o papel que ele quer. Você acha que ele vai mexer nos medalhões, Mauro? Eu acho que em alguns momentos sim. Jogadores que não tiverem condições de entregar fisicamente aquilo que ele precisa em campo para desempenhar o que ele espera, eu acho que naturalmente vão perder espaço. Já estão perdendo espaço, né? O Everton Ribeiro já está perdendo espaço, o Davi Luiz é muito questionado hoje, porque de fato não vive um bom momento, o Felipe Luiz hoje é uma reserva. Alguém acha que vai jogar o Felipe Luiz no lugar do Ayrton Lucas? Mas nem. Ele pode brigar para ser o terceiro zagueiro pela esquerda. Aí pode ser. Que de repente São Paulo encontra ali um espaço que foi o Ceni o primeiro a colocá-lo nessa função. O time do Ceni foi campeão brasileiro jogando várias vezes com 3 zagueiros. A saída de bola saia com 3. O Muricy foi campeão, tricampeão brasileiro com 3 zagueiros. Quer dizer, isso é uma besteira. O Brasil ganhou a Copa do Mundo, o Edmilson era um híbrido. Ele era hora zagueiro, hora volante. E o Brasil ganhou a Copa. Tem vários exemplos aí. Você fala, o Guardiola está jogando com 3 zagueiros direto. Ainda tem um zagueiro jogando como volante. E um dos zagueiros, que é o Ake, muitas vezes ele é lateral. Porque os laterais do City vão trabalhar como meias, e gosta do lateral que vem trabalhar por dentro, e o zagueiro pela esquerda vai embora. O Ake aparece, a gente vai ver daqui a pouco aí, vai ter. Contra o Bayern de Munique, ele passa como lateral várias vezes pelo lado esquerdo, o Ake, o cabeludinho lá, o holandês. Porque assim, ó, veja assim, você tem que pegar um plantel e ver onde está. Às vezes você tem um plantel que tem a maior força são os zagueiros, que são melhores que os atacantes, o cara tem que montar. Só que o Flamengo dá pro Sampaoli tanto zagueiro bom, por mais que o Davi Luiz seja um pouco mais velho, você fala que o Pablo não está em boa forma, o Fabrício Bruno, são melhores zagueiros do que a maioria dos times brasileiros aqui tem. E a opção de ataque também é boa. Os perfis com a dos zagueiros são diferentes também. E com a volta do Bruno Henrique aí, graças a Deus, está se recuperando. E o próprio meio campo. Vai ter cardápio bom, outro time não tem, mano. Você não acha que nesse primeiro momento, começando, ele vai usar a mesma tática do Dorival? Vai colocar, não medalhões, os jogadores mais badalados, mais importantes para jogar. Talvez se for ordem, não, pedido da diretoria, porque eu acho que ele não combina muito com isso, não. Não. Eu acho que por ele botaria o time que ele acha ideal. Esquece a diretoria. Então eu acho que não. Na cabeça dele. Se for por ele, eu acho que ele bota os melhores. Ele está chegando agora. Você não acha que ele vai colocar, ou não, ele já vai, já vamos sentir o dedo do professor Sampaoli. É isso que eu queria esperar alguns dias para saber o que ele vai fazer. E se ele fizer, eu acho normal. Normal. Ele deu uma resposta, Wander, que pode te ajudar. Porque ele falou do Gabigol e do Pedro. Né? Ele falou do Gabigol e do Pedro jogando juntos, e ele fala sobre o Gerson também. Né? Porque foi ele que pediu a ida do Gerson para o Olympique de Marseille. Então vamos botar aí o que ele fala sobre Pedro e Gabigol juntos para o Sevilha. Y sobre o Gerson, pode botar ahí, Kaique. El caso de Pedro y Gabigol lo han hecho muy bien con Dorival en la etapa anterior. Entonces, definir que cada juego es diferente, que alguna vez puede ser, que otras veces no, también es importante. Pero eso, la simplicidad de eso te lo otorga básicamente los jugadores. Si ellos están otorgándole al escudo, al club, la posibilidad de complementarse, bienvenido, porque son muy importantes de cara al gol. Y si no, tendrán que intercambiar partidos, y si no, tendrá que jugar uno, tendrá que jugar otro. Eso, básicamente, para mí lo importante es que jueguen los mejores. Pero los mejores también, que socioafectivamente puedan complementarse en el campo. Yo pienso que también... Olha aí, ó. Ele diz, pra mim tem que jogar os melhores. No final ele complementa dessa forma. Pode ser. Não, pode ser. Eu acho que pelo jeito agora, dele, os melhores podem ser diferentes dos nossos melhores, ou dos meus melhores. Eu compreendo. Só estou dizendo que eu achei que aquele momento do Dorival, que ele chegou para colocar água na fogueira. A gente sabe, já falamos tanto sobre isso. Ele fez isso. Né? A panela lá, ele põe para jogar, e aos poucos foi dando uma ajeitada lá, colocando jogadores que estavam melhores. Não, porque é óbvio, não sei se você concorda, Fausto, Mauro, a diretoria vai falar com ele. A gente já teve alguns problemas aqui. Ele sabe. Você acha que ele sabe já? Ele sabe. Tá vendo todos os jogos lá, né? Ele vive no Rio também, né? A gente tem aqui o Sampaoli dizendo que ele não vai priorizar competições, tá? Isso é uma coisa que foi cobrada, inclusive, do Dorival, né? Quando ele poupou o time no Brasileiro, contra o Ceará, principalmente. Contra o Ceará, principalmente, e contra o Palmeiras, né? Ele foi questionado quando poupou. Foi perguntado o Sampaoli se iria poupar, se iria priorizar alguma competição.
e ele fala que não vai ter prioridade nenhuma, vai para disputar todos os títulos. Pode colocar aí, Caiquinho. Que hoy, volviendo al diagnóstico, obviamente que Otimi no está bien, por eso yo estoy aquí, si no estaría otro entrenador. Por mi característica, no pienso priorizar nada. Yo pienso que cada partido y cada competencia intentaremos poner lo mejor que tengamos para poder intentar ganar, sin más allá de la importancia que tenga cada situación. Para mí lo más importante es esto, el escudo y la camiseta, y cada vez que se representa un amistoso, una final o cualquier partido, Flamengo tendrá lo mejor que yo piense que sea lo mejor. El sistema está por debajo de la cultura futbolística. Yo llego a un país y a un club que obligatoriamente tiene que jugar fútbol, todo el tiempo con la bola. Si no puedo hacer respetar isso, seguramente fracasarei. Aí, ó, foi o que você falou, Vamp, que eu te falei. Ele fala, se o Flamengo não jogar o tempo todo com a bola, seguramente eu fracassarei. Então, essa declaração do Sampaoli. Mauro, você dizia que o Vitor Pereira não tem time fixo, né? Que ele mudava muito. O Sampaoli, você acha que vai ser igual? Vai ser igual. Até quando ele fala do Pedro Gabigol, ele fala, né, que eles podem jogar juntos, mas não todas, porque não vai ter como jogar todas juntos. Ele vai mudar em função, às vezes, do jogo, do adversário, do momento, do desgaste, os minutos em campo. Tudo isso entra na conta, né? E às vezes até o pessoal às vezes não entende. Ah, porque poupou semana passada. Às vezes o cara está olhando para o jogo seguinte. Eu não vou colocar esse cara agora que tem esse jogo no domingo, então eu quero aproveitá-lo numa outra função. Ele vai fazer isso com toda certeza. Que, aliás, todos os técnicos fazem isso, técnicos do futebol do mundo hoje fazem isso. E, como eu falei, a gente aqui discute coisas assim que são dos anos 70, sabe? Isso aí não é novidade nenhuma. Mas ele deixa sempre na entrelinha, que ele e os outros que usam a inteligência para falar, né? Que é exatamente isso. Eu coloco, para mim, toda a competição é importante. Sim. O que eu acho. Claro, a gente sabe que tem peso, sim, mas não importa. O clube não assume uma prioridade, ele vai assumir sozinho. Eu falaria isso, ó. Todas são importantes. E vou colocar o melhor time que eu tenho para jogar. Só não coloquei o Asmar hoje porque ele deu uma olhadinha lá, ele está precisando mais fôlego. Né? Eu acho perfeito, esse é o discurso mesmo. Parece que as pessoas querem que ele não, só me interessa essa competição. Pronto, já toma um cacete. Né? Na Europa, as Copas elas são tratadas como um campeonato menor, né? Todos os grandes clubes tratam as Copas de forma secundária. Aqui no Brasil, não. A Copa do Brasil ela tem uma relevância que nenhuma Copa tem, acho que no mundo inteiro. Você pega lá a própria Copa da Turquia, que o Jesus pode ganhar, isso aí vai servir para o torcedor do Fenerbahçe como um tira-gosto, entendeu? Mas não vai encher a barriga, sabe? Só um aperitivozinho. O cara quer ganhar o campeonato, mas aqui é a Copa pelo dinheiro, exatamente. E também porque, assim, eu não consigo ser campeão nos pontos corridos, eu tenho essa chance aqui na Copa. Sim. Mas os grandes na Europa, eles miram o campeonato e a Liga dos Campeões. O Vampeta jogou lá a Copa da Holanda. Pergunta o torcedor do Feyenoord, do Ajax. Tá babando pra ganhar todos os anos no ganho. Mas a Copa da Inglaterra, quando chegar na reta final, eu vejo eles darem um valor absurdo. Aí eles colocam os titulares. Mas se você pegar todas as fases, time reserva, tudo bem. Aí quando chega na reta, porque não dá para jogar tudo com o mesmo time. Então, a Premier League... Agora, eventualmente, você vai ter um time, sei lá, que está no meio de tabela no campeonato, não tem muitas aspirações, está bem na Copa. Aí o cara inverte a mão. A Copa tem uma chance. Então ele vai atacar ali com mais ênfase. Mas aqui no Brasil, assim, a Copa do Brasil talvez seja a Copa nacional mais valorizada do mundo. Porque se dá. E aí não tem como o cara falar. O Flamengo é atual campeão. Aí ele vai falar o quê? Ah, não. Eu duvido que ele ache a Copa, no íntimo, mais importante que o brasileiro e a Libertadores. Mas o próprio Jorge Jesus e o treinador falou: vocês dão valor à Copa. Ele questionou isso. Lembra que ele questionou isso? A Copa. As taças. As taças, Corinthians, São Paulo e Santos querem disputar até uma Copa Paulista para chegar numa Copa do Brasil, entendeu?